2010. A Prefeitura de Charqueadas deve decretar estado de calamidade para agilizar a liberação de auxílios aos trabalhadores demitidos pela IESA Óleo e Gás. Governo do Estado, prefeituras da região carbonífera e lideranças sindicais participaram hoje de mais uma reunião. Segundo o Ministério Público do Trabalho, que já entrou na Justiça para tentar suspender as rescisões, não há garantias do pagamento dos funcionários. Aqui o receio, então, nesse momento, é realmente a indenização desses trabalhadores. Por isso, a gente recebe aqui no estúdio para discutir conosco Davi Gilmar Souza, que é o prefeito de Charqueadas, está aqui conosco, e também o Jorge Carvalho, que é o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos da região. Boa noite, sejam bem-vindos ao 20 Horas. Boa noite. Para a gente começar, essa foi mais uma reunião hoje, com o governo do Estado. Alguma decisão importante dessa reunião? Ou mais uma para tentar chegar a uma solução para essa situação? Pode falar? Bom, eu acho que foi um passo que a gente deu hoje, um passo adiante, né? Embora esse cenário está muito nebuloso ainda, porque a cada dia a gente é surpreendido, né? Agora ficamos surpresos com essa decisão da Metasa. Então a gente não sabe mais o que vai acontecer amanhã ou daqui a alguns minutos, né? Mas a reunião acho que foi positiva porque criou grupos de trabalho envolvendo os sindicatos metalúrgicos, envolvendo as prefeituras da região, o governo do estado, para a gente começar a tomar medidas a partir da semana que vem. E uma delas, né, é lá na minha cidade, já que a cidade, o município de Charqueadas, é a primeira cidade vítima, eu acho que no Brasil, desta rede de corrupção que acontecia na Petrobras, agora deflagrada na Operação Lava Jato, o que vai nos obrigar a tomar uma decisão de decretar um estado de calamidade, porque nós não podemos deixar os trabalhadores a descoberto diante de uma iminência demissão em massa que deve ocorrer nos próximos dias. Pois é, essa demissão aí foi anunciada dos trabalhadores. Em que momento? A preocupação agora é com essa rescisão desses contratos, os direitos trabalhistas. A IESA já chegou a dizer que não vai pagar isso, que vai ter alguma dificuldade de fazer esses acertos? A bem da verdade, eu queria retomar um pouquinho o que o prefeito falou a respeito dessa reunião. Eu acho que já está começando a ter alguns desdobramentos. E não dá para ficar exageradamente otimista, ou até nem tanto otimista, mas o secretário do Estado ligou para o sindicato à tarde pedindo uma reunião com a direção do sindicato às 14 horas na segunda. Então a gente enfatizou essa questão dramática dos trabalhadores e parece que está sensibilizando um pouco. E no que diz respeito a esse item que tu abordou aí, o Ministério Público do Trabalho e o promotor me ligou hoje à tarde, quando a gente se encontrava lá no sindicato, e a colocação dele é o seguinte: a mesma visão que nós e os trabalhadores temos, não houve demissão, houve uma propagação na mídia destas demissões, mas não foram formalizadas. Como é que se formaliza demissões? A partir do comunicado de dispensa, que é o aviso. Que isso vai acontecer na segunda-feira. Na segunda-feira não vai acontecer absolutamente nada. Porque eles mandaram recados, acho que o pessoal da tua equipe até filmou, documentou isso aí, mandaram recados que a partir de terça-feira eles vão talvez começar a fazer contatos para os trabalhadores se apresentarem um dia tal. Então, tudo muito vago. Foi um verdadeiro terrorismo. Eu usei um termo na Assembleia que nós fizemos hoje no sindicato. Peraí, Jorge, então vamos lá. Oficialmente, o sindicato não recebeu uma definitiva da IESA de que as demissões vão ocorrer, é isso? O termo que eu usei lá na Assembleia foi assim: de vocês foram descartados, como se descarta bagaços de laranja. Entendeu? Simplesmente foi isso. Eles não foram demitidos, porque não tem nada formalizado. Em razão de não ter nada formalizado, o Ministério Público do Trabalho está entrando com uma ação para, no primeiro momento, não reverter, mas garantir que eles não foram demitidos. Reverter seria se eles fossem demitidos, eles não foram demitidos. Então, assegurar que eles não foram demitidos. E, diante disso, forçar uma negociação, segundo o promotor, para que, a partir do momento que eles venham ser demitidos, e eles vão vir a ser demitidos em razão da ruptura do contrato, que eles recebam os valores referentes às verbas rescisórias. Que é o que, por lei, eles têm direito. Que é o mínimo, é o elementar. E agregando a isso, o sindicato, em conjunto com o Ministério Público do Trabalho, também nós vamos entrar com ações de danos morais e exigindo também que a empresa, ou seja lá quem for, a Petrobras, que também se comprometa
a conceder valores para que esses trabalhadores que não são da nossa região, que não são nem do estado, que não são poucos, consigam voltar para suas cidades de origem. Já está se pensando nisso, então, em voltar para as cidades de origem, os trabalhadores? O prefeito lhe pergunta, ainda existe alguma possibilidade de alguma outra empresa assumir a IESA e continuar esse trabalho para que... Uma das preocupações é essa, né? Que o polo não fuja, que não vá para outro estado, que não vá para a China, como já se cogitou nessa produção de módulos de plataforma de petróleo. Carolina, com certeza há essa possibilidade. O que nos estarrece a cada momento, né? A Petrobras, ela movimenta em média por ano, que isso agora a mídia está mostrando muito, né, de maneira acentuada, mais de 200 bilhões de reais por ano. E 70% de tudo que ela movimenta, que ela compra, que ela contrata, ela não faz por meio de licitação, ela faz por dispensa de licitação. Só que agora os holofotes... Carta convite seria dispensa de licitação? Talvez, ou inexigibilidade de licitação, porque ela tem, foi aprovada para ela, eu acho que no governo Fernando Henrique, uma série de situações que deixa ela fora da lei das licitações. Ela fica blindada de cumprir a lei das licitações. Todas aquelas exigências legais que as prefeituras, que os órgãos públicos têm que cumprir. Então, com certeza tem como fazer isso. Eu não sei se agora, com esse foco todo, de toda essa rede de corrupção imensa, que a justiça recém começou a mostrar para a população, né? O juiz federal, isso que agora ele recém iniciou. Então, onde é que vai parar, ninguém sabe, né? Só com o que ele já iniciou, já está nos deixando a todos estarrecidos. Então, tem como fazer, eu não sei se a Petrobras vai querer fazer agora, porque agora ela está na vitrine, né? E está todo mundo jogando pedra e cobrando uma atitude, porque isso eu acho que a grande maioria dos brasileiros não sabia disso. Mas eu creio que ela tem sim que dar um retorno para nós. Por quê? Por que a gente investiu lá na IESA, acreditou na IESA? Porque, na realidade, logo depois que ela chegou na cidade, ela já ganhou um contrato da Petrobras. Nós imaginávamos que ela precisava da área para entrar numa licitação real, que poderia ganhar ou não. Com a Operação Lava Jato, a gente descobriu que ela já sabia que era ganhadora. Porque a maioria dessas empreiteiras, elas já fizeram um rateio com o aval da direção da Petrobras para assim, ó, lá em Pernambuco eu ganho, lá na Comperj no Rio você ganha. Então já foi tudo rateado. Já estava tudo pré-estabelecido. Pré-estabelecido, um jogo de cartas marcadas. Então, o que acontece? A cidade, a região, nós acreditamos. Nós somos vítimas desse processo que nem os trabalhadores. Porque se a IESA chega lá com um contrato de 930 milhões de dólares, que é praticamente 2,5 bilhões de reais, qualquer município no Brasil ia querer. Tanto que nós disputamos esse investimento com o Santos, em São Paulo, e com o Navegantes, em Santa Catarina. Exato. Então, a gente foi para uma disputa, porque qualquer prefeito queria receber o investimento na sua cidade. E outra, nós temos que relembrar que Charqueadas está na região carbonífera, uma região pobre, uma região carente de infraestrutura, de emprego. Então, ela chegou lá como uma salvação para nós. Então, a região acreditou, apostou. E com aquele cheque em branco, né, com um valor assinado de quase $1 bilhão, quem é que não ia? Embora ela tinha problemas, tinha, mas com aquele valor todo naquele contrato de 32 módulos, nós apostamos na IESA e no Polo Naval. E hoje nós saímos da alegria à frustração. Jorge, eu queria te questionar, não pode antes eu só gostaria de fazer uma emenda, porque eu acho que vem a calhar o que eu vou dizer agora e contribuindo com o que o prefeito está falando para o seguinte: o levantamento feito pelos trabalhadores lá, em termos de equipamentos, e o vulto desses equipamentos lá no Polo Jacuí de Charqueadas, já ultrapassam 500 milhões. 500 milhões de equipamentos da Petrobras, apenas da Petrobras. Que estão Quer dizer, não é inteligente e nem economicamente praticável abandonar aquele polo ou tentar transportar coisas que foram feitas sob medidas exatamente para aquela infraestrutura. Então nós nos perguntamos, será que a Petrobras... Repete o valor para a gente. 500 milhões. 500 milhões de reais estão parados lá na IESA nesse momento em equipamento da Petrobras. Em equipamentos. E aí é a pergunta que nós fazemos para nós mesmos e fazemos para os telespectadores e quem sabe para a própria Petrobras se tiver alguém assistindo. Será que é possível jogar no lixo 500 milhões
Porque, com certeza, aquele tipo de material que está exposto ali, que está colocado ali, serviria para o polo naval de Charqueadas. Provavelmente não vai servir para um outro polo naval, seja na China ou seja no Brasil. Quer dizer, tem uma estrutura relativamente boa para desenvolver as atividades do polo naval, desde que venha uma empresa séria, coisa que a IESA nunca foi e nunca será séria. Falando sobre os trabalhadores, teve algumas empresas que empresários da região que já chegaram a entrar em contato com o sindicato sobre esses trabalhadores nessa possível rescisão aí de absorver essa mão de obra, é isso? Isso aí foi uma notícia boa entre tantas ruins que a gente conviveu no dia a dia, né? Hoje pela manhã um empresário de Cachoeirinha ligou para o sindicato e diz ele que mais do que está sensibilizado com a situação, ele e empresários de Cachoeirinha e Gravataí precisavam daquela mão de obra, daquele perfil de mão de obra. Aí eu pedi para ele que ele mandasse um e-mail relacionando quais os profissionais que ele precisa. Ele mandou. Em razão dessa correria, eu não consegui pegar nem esse e-mail que ele mandou à tardinha para cá. Mas ele ficou muito interessado, eu contactei com ele hoje à tarde, e aí ele disse que ia mandar até o número de profissionais que ele precisa. Eu falei para ele qual era o perfil dos profissionais que nós temos, ele se interessou bastante. Quer dizer, pode ser o primeiro passo para a recolocação desses profissionais, mas nunca descartando isso que o sindicato, em conjunto com a classe política da região e do estado, querem, que é a retomada do polo naval. É só uma coisa circunstancial, mas volto a afirmar também, a recolocação desses trabalhadores passa inevitavelmente pela liberação de suas carteiras. Que ainda estão retidas, porque não há nada formalizado, tudo muito... Teve outras empresas, Jorge, além dessa de Cachoeirinha, que entrou em contato com o sindicato? Não, só apenas de Cachoeirinha. Mas isso está sendo feito, esse esforço aí do Estado para essa realocação dessa mão de obra, né, Exatamente, prefeito? O Cine de Charqueadas, mais o Cine Móvel que foi para lá hoje, já estão fazendo contato com os trabalhadores para obras em Guaíba, em Eldorado do Sul, que é ali próximo da cidade, para a gente tentar amenizar, né? Mas e no que o decreto de calamidade vai ajudar nesse momento agora, prefeito? O decreto de calamidade, ele me oportuniza a oferecer um auxílio para aqueles trabalhadores mais necessitados, porque tem trabalhadores com família, tem trabalhadores, como falou bem o Jorge aqui, o Luiz, de que não vão poder voltar para suas cidades, né? Então, eu, com esse decreto de calamidade, eu consigo ter instrumentos para poder ajudar. Senão, hoje, eu não posso ajudar esses trabalhadores. Então, o decreto de calamidade também me propicia buscar verbas, recursos do governo estadual e federal para a gente fazer um grande mutirão com o auxílio do sindicato, nos ajudando lá, para a gente identificar esses trabalhadores que se enquadram no perfil para serem ajudados. E eu tenho certeza que não vão ser poucos, só que sem o decreto de calamidade eu não tenho como ajudá-los. Então a assessoria jurídica do município já foi acionada no dia de hoje e nós estamos só esperando essa concretização, como foi falado agora há pouco, porque ainda não houve a demissão. Então a demissão desses trabalhadores em massa vai ser o fato, vai ser o requisito, o argumento que eu preciso para decretar o estado de calamidade, que deve ocorrer nos próximos dias. Nosso tempo está chegando ao fim, só rapidamente aí as próximas ações aí, tanto da prefeitura quanto do sindicato, próximos passos, o senhor disse aí da reunião, as coisas vão começar a acontecer na semana que vem? Do sindicato são as mobilizações, né? Porque o que a representante da IESA falou ontem lá em Santa Cruz perante o Ministério Público deixou bem claro que eles não vão pagar. Porque eles disseram que para efetuar o pagamento dos trabalhadores, eles precisam do aditivo da Petrobras. Isso aí significa mais dinheiro. Então, na prática, eles não vão pagar. Então, a partir de segunda-feira, os trabalhadores vão acampar em frente à IESA e não vão sair mais de lá. Enquanto não receber os seus salários, eles não vão abrir mão de se deslocar daquele local. Então, a gente está pedindo também para o prefeito, para a classe política, para as pessoas do comércio, aqueles que não puderem aderir, que compreendam esse momento crítico, provavelmente vai haver tranqueiras nas estradas, né, momentaneamente, mas vai haver, quer dizer, mais do que nunca nós vamos ter que criar um fato, e hoje é um fato dramático, né, que é a subsistência dessas pessoas e dessas famílias. Então, a partir de segunda-feira, nós vamos intensificar bastante as mobilizações para que, de alguma forma, a IESA, que não tem dinheiro, pelo que não consta, não tem, está quebrada, está fracassada,
mas que a Petrobras, como contratante, que desembolse valores para pagar esses trabalhadores. Certo. Rapidamente, objetivamente, prefeito. Bom, só para reforçar, né, a gente vai trabalhar em conjunto, a classe política e o sindicato. Tem atitudes que cabem ao sindicato, que a gente não pode se envolver. Esses encaminhamentos via Justiça do Trabalho é com o Luiz, que é a entidade própria, né, que representa os trabalhadores, mas nós vamos trabalhar em conjunto. Nós já paramos a RS há 2 semanas atrás por 4 horas, vamos ser parceiros, vamos trabalhar, porque a hora agora é da cidade se unir. Essa luta pela manutenção dos empregos, pela retomada do polo, pela subsistência dos trabalhadores, não tem cor partidária. Agora a Charqueadas vai se unir em prol de uma causa maior, que é dar assistência para os trabalhadores e tentar tirar o polo naval e Charqueadas desse abismo que ela está iniciando agora. Ok, muito obrigada. Eu agradeço. Por aceitar o nosso convite, estarem aqui conversando Sim, comigo. Obrigado. Precisamos do apoio da Boa imprensa. noite. Tá bom, boa noite. Depois do